Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vim aqui dar um dedinho de prosa e falar de um assunto bastante importante e que, na verdade, não se dá devida importância a ele. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, seja extremamente bem-vindo. Eu sou Gislene Teixeira, sou sexóloga, especialista em relacionamentos e é um prazer imenso tê-los aqui. Para quem já é aqui da família Divissex, seja extremamente bem-vindo também, porque é sempre um prazer imenso tê-los aqui também, de novo, de novo, de novo e de novo. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, já aproveita, clica em inscrever-se, clica no sininho, clique em todas para não perder nenhum conteúdo aqui. E para todos, já aproveita, curta, compartilhe, comente, porque esse é o nosso objetivo aqui. Bom, bora lá. O que eu quero falar é o seguinte: muito se fala sobre muitas coisas, e eu vejo que todo mundo, né? A gente vai repetindo as coisas sem parar para pensar de fato no que é que a gente está repetindo ou fazendo. Se fica só no plano do discurso ou sai do discurso e vai para a atitude. Nem sempre a atitude é positiva também. Então a gente precisa entender várias questões. Uma delas é esta tal liberdade, e que ela é ótima, né? Eu acho que não tem nada melhor que liberdade. Ser dono do próprio nariz. A propósito, deixa eu fazer um breve comentário aqui. O meu canal, né? Este canal aqui, meu canal não, nosso canal, né? Esse canal aqui, eu não tenho um público específico para falar. Eu falo para mulheres, eu falo para homens. E também não tenho nenhum compromisso com isso, de segmentar, pelo menos não nesse momento. Então, eu falo para pessoas. Então, não tem essa de, ai, mas isso aqui é para mulher, por que você não fala isso para homem também? Ou os homens são assim, por que as mulheres também não precisam, né? Você não fala também para as mulheres? Eu falo para pessoas. Há quem se identifique e há quem não. Então, eu falo para pessoas, nem para um grupo, nem para só para um ou só para o outro. E mesmo para um ou para outro, desculpa, ainda assim, há quem se identifique com alguns conteúdos e outros não. Está tudo certo, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quiçá eu, né? Nem tem essa pretensão. Mas bora lá. Então, para que a gente comece a pensar algumas questões. Liberdade é algo, assim, supremo. E todos almejam, né? Todos almejam ter liberdade, ser dono do próprio nariz, poder fazer o que bem entender, e eu estou falando em todos os aspectos, inclusive na questão de relacionamentos, na questão, né, na seara ali da sexualidade também. Portanto, sermos pessoas livres é o sonho de consumo de todo mundo, obviamente. E aí, né, entendendo que assim é, ou deveria ser, ou almeja, né, que seja, a gente tem aquele discurso assim, a fila anda. Eu atendo, eu leio, eu acompanho, eu pesquiso, enfim, meu universo gira em torno do meu trabalho, por óbvio. E as coisas, né, até por conta aí da modernidade líquida, como dizia lá como cunhou o Zygmunt Bauman, a era dos amores líquidos, de vínculos frágeis,
de elos frouxos, e que as relações começam e terminam do mesmo jeito, né? Tipo, num piscar de olhos, num sopro. Então, quando pensa que vai, já foi, já acabou. Recente, eu não me lembro quem me disse. Não vou ficar aqui pensando muito. Mas alguém me disse que um fotógrafo disse o seguinte: eu levei um prejuízo porque quando eu fui entregar o álbum de casamento, o casamento já tinha terminado. Então, é exatamente isso, né? Quando pensa que tá indo, já acabou. Eu conheço uma infinidade de pessoas que casou ali tudo bonitinho. Quando eu falo tudo bonitinho, né? Com todos o tradicional, né? Noivado, casamento, festa, civil, religioso, enfim. E o casamento não durou um ano. É lamentável, né? É triste porque ninguém casa, desde que o mundo é mundo, ninguém casa para separar. A gente casa para dar certo. Apesar do discurso que se tem de se não der certo a gente separa, eu penso que a coisa começou a desandar quando começou esse discurso, essa tal liberdade excessiva. Tudo que é excessivo deixam aí rastros marcantes no sentido negativo. E quando lá no passado dizia-se que casamento era um só e para sempre. Eu não estou defendendo um lado nem o outro, porque tanto um quanto o outro tem seus aspectos positivos e não positivos. Lá no passado, quando se falava e seguia, não só falava, casamento é um só e para sempre, tinha lá os seus aspectos positivos, mas tinha também muitos negativos, quando, por exemplo, por conta exatamente desse discurso, desta prática, muitas coisas negativas aconteciam, mas tinha que continuar. As coisas mudaram, veio desquite, veio divórcio, veio tudo isso e e passou a não ser mais tolerado o que antes era não só tolerado, mas visto como algo comum. Então, por esse lado, a gente fala, graças a Deus que mudou. Por outro lado, a coisa desandou de vez, né? Então, assim, ou é 8 ou é 80. E não, eu falo sempre, não é 8 ou 80. Não são os polos, né? As extremidades. Mas sair dos polos e ir trazendo para o caminho do meio. Tem sempre um caminho do meio, um caminho mais equilibrado, um caminho mais saudável, mais ajustado. Então, tudo que é, né, extremidade tende a dar problema em algum momento. E nesse caminhar todo, né, que eu vou fazer muitos recortes aqui, porque eu não vou seguir ali a cronologia pra gente, mas dar leves pinceladas, chegamos no se não der certo a gente separa. Você já começa um negócio identificando que pode dar errado, óbvio que pode, né? Tudo pode dar errado. E se der errado, a gente já termina. Ninguém fala, não tem, né? Olha, se der errado, nós vamos fazer isto e isto, antes de fazermos isto. Mas o discurso, ele é muito simplificado, ele é muito simplório, ele é muito raso, ele é muito pobre. Se não der certo, a gente separa. Como se falasse, eu vou ali comprar pão, e se não tiver naquela padaria, eu vou na padaria da esquina de baixo. A gente não tá falando de coisa simples assim. Tornaram as coisas simplórias, mas estamos falando de relacionamentos, estamos falando de relações e, portanto, estamos falando de pessoas. Chegamos no ponto principal.
pessoas. Nesta tal liberdade, dá até um certo status, é moderno, é cool a gente dizer sou desencanada, tem até o movimento do desapegue, né? Pegue, mas não se apegue. E aí vem a questão do a fila anda. Perfeito. A fila anda. É o que mais a gente escuta falar. A fila anda. Eu concordo. Eu concordo até a página 2. Quando a gente come, por isso que eu falei que é algo simplório e que a gente precisa pensar e que as pessoas repetem, mas não dão a devida importância, muitas vezes sequer param para pensar a respeito do que realmente estão falando. A frase virou assim um chavão, né? A fila anda. Se não der certo, a gente parte para outra, a fila anda. Isso é legal, é importante, é justo, é válido, é até um determinado momento. Eu concordo que não deu certo fazer o quê, né? Mas não deu certo, você para, troca, vai para outro, né? Vai para próximo passo ali. Desde que, eu até fiz um vídeo esses dias falando sobre isso, desde que a gente já tenha feito tudo que estava ao nosso alcance ali para recuperarmos aquela relação. Isto quer dizer tudo que estava ao nosso alcance, lembrando que um relacionamento, um casal, são duas pessoas. Então não basta uma das pessoas fazer tudo e mais alguma coisa e a outra pessoa fazer nada. Portanto, é uma dupla, são duas pessoas, é um casal, dois indivíduos que devem caminhar juntos com o mesmo objetivo, buscando o mesmo resultado. Caso contrário, você está junto, mas está sozinho, estando apenas no mesmo lugar. Eu vejo algumas coisas e conforme eu vou vendo, às vezes eu fico tão... Eu não sei nem qual é a palavra, mas eu paro, eu olho e falo, meu Deus, como assim? Mas como assim, né? E enfim, então esse negócio de a fila anda, perfeito. A fila anda depois de termos tentado recuperar o que parece perdido naquele primeiro momento. E aí a gente chega no próximo passo, a fila anda. Eu concordo que a fila tem que andar no sentido de eu vou sair disto que não está bom ou que está até me machucando, pensando em relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, enfim. A gente sai disso, sai desse universo, né? E faz andar. Andar, aí a gente chega no ponto. Andar significa o quê? Não estou aqui para ditar regras a ninguém, nem dizer está certo ou está errado, mas levantar reflexões. O que quer dizer a fila anda? Eu posso pensar a fila anda de sair desse ponto e simplesmente deixei isto que me machucava para trás e dei um passo adiante. Quando a gente dá um passo adiante, a gente deixou de estar naquele lugar que estávamos. Basta um passo. Este um passo que a gente dá, eu fiz a fila andar. Mas para onde? Eu vou pincelar algumas questões e cada um pense. Adapte ao seu universo, às suas reflexões. Dei um passo adiante e saí de onde eu estava e que estava me incomodando, me machucando, enfim. E eu parei, porque eu deixei aquilo para trás. Ou eu dei um passo adiante e dei muitos outros passos à frente. Quando a gente fala a fila anda, a gente pode trazer muitos elementos. Pode trazer a fila anda e eu parei, me centrei,
me centrei, então é em mim, e fui me olhar, me entender, me cortejar, me respeitar, me valorizar, me tudo, né? Meu momento e entender o que aconteceu. Mesmo porque o que aconteceu, independente do que tenha acontecido, um casal são duas pessoas. E a gente não pode dizer que um casal são duas pessoas só quando a gente quer dizer que a coisa é legal ou quando não, né? Sempre um casal são duas pessoas e em algum momento aconteceram coisas boas, em outro momento aconteceram coisas não tão boas. E, de qualquer maneira, onde estavam estas duas pessoas? Uma que fez, a outra que não viu? Uma que fez e a outra que não acompanhou? Uma que fez e a outra estava vendo e acompanhando, mas não tomou uma atitude? Uma que fez, a outra viu, acompanhava, não tomava atitude, nem para um lado, nem para o outro? Quando a gente, então, quais são essas possíveis, prováveis situações? Não dá para dizer que quando eu via e nada fazia, eu não tenho nada com isso. Não é? Eu não via e onde eu estava? Porque eu deveria estar naquele relacionamento também. Eu fazia parte, ou eu faço parte. Então, muitas vezes, é fato, né? As pessoas fecham os olhos para não enxergar aquilo que não querem enxergar, aquilo que incomoda, aquilo que sabe que vai dar trabalho para resolver. Então, tem muitas dessas questões. A gente precisa ter noção muito clara quais são os princípios, né, que norteiam, aí, que regem, que embasam as nossas escolhas, as nossas decisões. E lembrando que não fazer nada, não tomar decisão, também é uma decisão, também é uma escolha. A gente só não pode dizer lá na frente que não temos nada a ver com a história. Não fazer também é fazer. Não escolher também é escolher. Pesado isso, né? Isso é muito sério. Então a gente tem que pensar quais são os princípios dos prejuízos que nós causamos sobre aquilo que o outro nos causa. Não somos alheios a um relacionamento. Se fazemos parte, fazemos parte. É simples assim. Então, a gente não pode passar pelo processo da alienação, autoalienação conjugal. Dar um passo à frente ou fazer a fila andar significa esse momento que eu já comentei, parar e olhar para mim, me curar das feridas que foram abertas e que estão abertas e que levam um tempo para curar, para cicatrizar. Ou tem o outro lado e que a gente vê, nossa, aos montes. A fila anda significa o quê? A fila anda significa passar o rodo? Quando eu vou por esse aspecto de a fila anda e eu saio passando o rodo, eu estou fazendo... Qual é a minha intenção? A intenção sempre é positiva. Isso já traz lá a máxima da PNL.
A intenção sempre, 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 e é sempre mesmo, sempre é positiva, por mais absurda que ela possa parecer. Mas o que eu estou querendo, de fato, óbvio que é fazer um bem para mim. Então eu vou, né, indo. É como a gente pergunta sempre pra pessoa, e aí, como é que tá? A pessoa responde, indo. Sempre que alguém me responde isso, eu pergunto, indo pra onde? Sabe aquele, bom dia, tudo bem, como é que vai? Indo. Eu sempre pergunto, indo pra onde? E muitas vezes a pessoa para e ali começa uma reflexão de fato. Tipo, pois é, indo pra onde? Não sei, eu não parei pra pensar. Simplesmente estou seguindo um dia após o outro. Entrando na rotina ali e deixando ser levada. Como massa de manobra mesmo. Só que nesse caso, afetiva. Então, quando a gente está magoado, machucado, ferido, enfim, toda essa catástrofe do término de um relacionamento, de uma... chega pra lá mesmo, sabe? Um descarte, ser colocada de lado, ser apartado. Tem mil situações aí, né? Não ser correspondido, enfim, tudo isso que machuca, né? E a gente não para, não reflete, não se olha, não se cuida, não se acolhe, não se conforta. E a gente simplesmente... vira a página e a fila anda. E tem gente que ainda fala, aqui a fila anda e anda rápido. Isso muito me preocupa. Ontem eu ainda estava conversando sobre isso. Isto muito me preocupa. Porque além de eu não ter me socorrido, me acolhido, me olhado, eu vou entrar em mais um relacionamento, vou me machucar, porque eu nem me curei, eu só vou, sabe quando eu tenho um machucado? Tá começando a criar aquela casquinha, sabe? E a pessoa vai lá e ela começa a cutucar e ela vai tirando a casquinha, até que ela consegue, e aí ela abre aquilo que já estava fechando. É assim. Aí a gente fala, bom, mas a pessoa sabe o que ela tá fazendo. Mas eu quero chegar num outro ponto aqui. Eu sei o que eu tô fazendo. Teoricamente, vai. Não é bem assim, porque se soubesse, não era esse caminho. Porque é a autopreservação, autorrespeito, autovalor, o amor próprio, é esse conjunto de autos que eu sempre falo. Mas vamos entender que, ok, o ponto que eu quero chegar com esse vídeo aqui, para levantar essa reflexão é, e o outro, a outra parte, a outra pessoa, que não tem nada a ver com a história do seu machucado, da sua ferida não cicatrizada do relacionamento anterior. Então tem um relacionamento aqui que deu ruim, tem a pessoa aqui que saiu desse relacionamento, que está aqui, deu um passo à frente, deixou esse relacionamento para trás, mas não se curou. Essa ferida originária desse relacionamento ainda está aberta. E aí, como ainda dói, e eu não sei como curar, porque não tem um mertiolate para as dores do coração, a pessoa fala, eu não sei o que eu faço. Aí vem aquela coisa de, um amor se cura com outro. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo muito sobre isso. Eu falo que sim, um amor se cura com outro. Desde que seja o amor próprio. Porque se eu quiser
tô machucada, tô ferida, tô sangrando, tô estrupiada aqui, por causa deste aqui. E aí vem esse ditado popular, sai com outro, põe outro no lugar que cura rapidinho. Aí eu coloco outro. Aí eu vou repetir o que eu escutei essa semana. E aí, eu amava esse, mas deu ruim. Fiquei aqui sangrando por dentro. Mas não sei lidar com isso. Apareceu outro. Mas sabe, Gislene, quando eu fui beijar esse aqui, eu lembrava desse aqui. Quando eu abraçava esse aqui, na minha cabeça eu abraçava esse aqui. Quando eu fui pra cama com esse aqui, na minha cabeça era corpo desse e o pensamento desse. Portanto, essa pessoa aqui, ela não está se curando de nada. Ela está arrancando a casquinha do machucado. Porque cada movimento que ela faz em direção a esse, ela retorna a esse. Portanto, ela se machuca cada vez mais. Ponto que eu quero chegar. Esta pessoa que apareceu aqui, que essa que está aqui, fez esse movimento adiante, a fila anda. Ela andou o passo seguinte para esquecer esse. Esse aqui estava inteiro ou não. Enfim. Mas ele não tinha nada a ver com essa história daqui, nem com essa história daqui. Chegou limpo, coração aberto para um novo amor. Vamos entender que a pessoa estava de bem com a vida mesmo aqui. Essa pessoa está usando esta daqui para esquecer essa daqui. Eu vou comprar bonequinhos, viu? Para fazer esses exemplos aqui. Esta não vai se curar deste aqui. Além de não se curar, vai se machucar mais ainda, na verdade. E o pior da história, esta daqui vai ferrar com a vida deste aqui, que chegou limpo e que não tinha nada a ver com a história. E aí que eu pergunto, a fila anda? E a responsabilidade? Não anda, né? Autorresponsabilidade. E o amor próprio? E a autovalorização, autovalor? Eu fiz essa pergunta essa semana para uma pessoa, numa situação dessa. Eu falei, você acha mesmo que é justo fazer isso aqui com essa pessoa que apareceu? Você tá ferrada por causa do outro, e você quer ferrar, não vai se curar, e você ainda vai ferrar com a vida do outro. Isso é justo? Reflexões. Se você acha que sim, vai em frente. Se você fala, caraca, sabe que eu não tinha pensado nisso exatamente assim, vou refletir para ver o que eu penso sobre isso. Já estava lendo. Enfim. Então, e quando... Até eu vou fazer um outro vídeo depois, mas uma pincelada aqui. Quando a gente olha e vê que o relacionamento tá detonado, ele tá acabado, ele tá falido, ele tá, olha, sabe, por um fio. Enfim. E a pessoa tá vendo que, sabe, é fim da linha. E ela vira e diz assim, eu nem ligo. Eu escutei isso, mas me deu uma coisa. E a pessoa olhava pra mim e falava assim, nossa, eu tô vendo a sua cara de decepção. E eu olhava e eu ficava assim. E eu pensava,
Eu pensava e eu falei pra pessoa. Eu falei, mas como assim? Né? E era uma pessoa jovem, assim. E aí quando você fala, quando a gente pensa assim, estar em um relacionamento que está falido, né? Mas ainda está naquele relacionamento, ainda estão, né? O casal aí está ali. Na verdade, eu tô aqui pensando em um caso que foi onde eu tive essa conversa essa semana, mas agora acabou de me vir mais alguns casos, né? Inclusive alguns que eu atendo de fato, que obviamente que eu não vou mencionar aqui. Mas quando eu vejo assim, estou num relacionamento falido, e quando a pessoa fala assim, ah, mas eu nem ligo. Nem ligo pro que o outro tá sentindo, eu nem ligo que tá essa catástrofe. Vamos levando. Ah, o outro ficou chateado? Eu nem ligo. Tá ruim mesmo. Eu sei que tá ruim, mas eu nem ligo. Quando eu escuto essa frase, como eu escutei essa semana, eu nem ligo. Nossa, deu uma coisa assim. Gente, o eu não, nem ligo, ele diz tanta coisa, essa frase diz tanta coisa. Eu nem ligo pra quem? Eu nem ligo para o quê? Ah, eu nem ligo pro outro. E nem pra você, né? E nem pra você. Porque quando eu não ligo pro outro e eu continuo no mesmo relacionamento, eu não tô ligando pra mim. Eu não estou me olhando. Eu não estou me cuidando. Eu não estou me respeitando. Eu sempre falo, não é sobre o outro. Um relacionamento, nesses moldes que eu trago aqui, não é sobre o outro, é sobre nós. Ah, eu nem ligo que ele me traia, porque eu sei, eu não sinto mais nada por ele, eu nem ligo. Ok, já é um outro contexto que eu tô trazendo aqui, né? Da infidelidade. Eu nem ligo, tá? Você nem liga que o outro saia com uma outra pessoa. Ah, eu nem tenho esse amor todo por ele mais. Tá. Você nem liga que o outro saia com outra pessoa. Você não liga que o outro te traia. E você nem liga que você está se traindo. Você não liga que o outro esteja te desrespeitando, faltando com respeito. Mas você também não liga que você está se desrespeitando. Você não liga que o outro não te ame mais, mas continua com você. Como você também não liga que você não se ame e que o amor próprio foi pro beleléu. Não é sobre o outro. Não é sobre o que o outro faz com a gente, mas é sobre o que nós fazemos conosco. Esses dias eu fiquei bem chateada com uma pessoa. E a pessoa falou assim, ela, sei, a não ser que seja assim muito ingênua, muito sem noção, na verdade, né? De não entender o que acontece. Mas ok, vai. Eu sempre dou o benefício da dúvida, né? E aí eu falei, olha,
eu tô chateada com você, eu não quero conversar com você, não nesse momento, porque eu tô chateada com você. E a pessoa me perguntou, mas por quê? Sabe quando você para e fala, é sério isso? Mas, né? E enfim, e eu simplesmente disse, não vou conversar com você, me desculpe. Em outra hora, outro momento, sei lá, a gente conversa. Neste momento, eu não quero conversar com você. Mas, a gente tem que posicionar. Em algum momento eu vou conversar com essa pessoa. Eu vou dizer o porquê isso aconteceu. Vou desenhar. Literalmente eu vou desenhar, né? Mas a gente tem que dizer para a pessoa, olha, eu estou chateada. Neste momento eu não quero conversar. Mas posicionar. Eu estou chateada com você. Eu estou chateada com o que você fez. Eu estou chateada com como você me tratou. Ou como você me trata, ou como você tem me tratado. Eu estou chateada com a falta de respeito. Lembrando que respeito a gente não pede. Olha, você me respeite. Se a pessoa não te respeitou, você vai falar o quê? Você vai pedir? Olha, me respeita. Se o outro não te respeitou, se o outro não te valorizou, isso é um problema dele, não é seu. O nosso problema passa a ser nosso quando a gente identifica essa situação, esta falta de respeito, enfim, falta de respeito mesmo, vou simplificar aqui a questão. Quando eu identifico que teve um movimento de lá pra cá que faltou com respeito, com postura, com seja lá com o que for, eu identifiquei e eu não faço nada. Aí passa a ser comigo, porque eu identifiquei que o outro não me respeitou e eu também não me respeito. E aí tem pior, quando eu identifico, o outro não me respeita, eu identifico esse movimento, porque muitas vezes as pessoas não identificam, e ao invés de olhar e falar, peraí, o outro não me respeitou, mas eu tenho que me respeitar. E eu não vou aceitar que o outro me desrespeite. E também não vou pedir para que o outro me respeite. Porque esse movimento ele tem que ser natural. Não tem que ser um pedido, menos ainda imposto. Então, e aí eu não identifico tudo isso e tal, e aí eu saio tiro a minha responsabilidade, me isento e volto, né? E vou lá e cobro do outro. Olha, você me desrespeitou. E eu tô fazendo o quê? Pra me respeitar. Sabe? Então, tem aquela frase do Sartre que ele diz, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. É isso. Você vai fazer o quê? Você vai ficar dando murro em ponta de faca? Você vai ficar dizendo, olha, você tem que me respeitar? Olha, você não está me respeitando? E você tá fazendo o quê? Só blá, 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 sabe? Igual mãe faz com criança, que fala 10 vezes. Fala uma, fala duas, fala 3, fala 4, fala 5. Fala 10. Viu que não aconteceu nada, ela começa a chantagear, ela começa a ameaçar. Você vai ficar sem a mesada, você vai ficar de castigo, você não vai viajar, você não vai ganhar, você não vai fazer, você não vai sair. É punição? Isso está longe. Passou léguas de distância de ser um relacionamento saudável. Você se respeita?
E tem um detalhe: quando a gente se respeita, a gente não aceita, não admite, mas nem sonho que o outro haja com falta de respeito com a gente. Se eu estou identificando esse movimento de falta de respeito de lá para cá e eu estou aceitando como se nada tivesse acontecendo, ou eu me calo ou eu surto, mas a atitude não toma, você vai dizer o que para o outro? Então ficam essas reflexões quando a gente diz a fila anda. Anda. A fila anda, sim. A questão é para onde? Esse é o ponto que eu quero chegar. Que ela tem que andar, ela tem que andar. Mas para onde? Em qual direção? Em qual velocidade? Em qual movimento? Ela anda para o movimento externo ou ela anda para o movimento interno? Quando eu falo eu nem ligo, dessa falta de atenção, de admiração, de respeito, de parceria, de cumplicidade, de carinho, de afeto, de acolhimento, eu nem ligo que não tem. Eu nem ligo que eu pareço um estranho dentro da minha própria casa. Eu nem ligo quando um fica no quarto, outro fica na sala. Eu nem ligo. Eu nem ligo. Não é sobre o outro. É sobre nós. Eu nem ligo, isso significa eu nem ligo de ser desrespeitado. Eu nem ligo de só ter uma função dentro desta casa ou dentro deste relacionamento. Eu nem ligo que o outro me veja como uma porta ou apenas como um provedor das despesas, do cuidado com as crianças, do aluguel, do supermercado, da troca do carro, da manutenção do carro. Eu nem ligo que o outro me veja apenas como objeto sexual. Eu nem ligo. Quando é? Vem cá. Quando é que você vai ligar de ser respeitada? Eu tô falando de autorrespeito. Quando é que você vai ligar por ser valorizada? Eu tô falando de alto valor. Quando é que você vai ligar por ter parceria, cumplicidade, admiração? Quando é? Ou você vai esperar que o outro faça tudo isso por você? E se não fizer, você vai dizer que o outro que não te respeitou, o outro não te valorizou, o outro não te entendeu, o outro não te acolheu, o outro não te admirou. É o outro, né? Tudo é o outro. E você? Tá onde? Tá aí? Tá viva? Bate um coraçãozinho aí? Ou não? Ou você é mero objeto decorativo? Ou você faz do outro mero objeto decorativo? Ou você simplesmente troca um objeto decorativo pelo outro? Presta atenção. Respeito é uma via de mão dupla. E respeito é algo tão sensível, tão delicado,
tão importante que ele está presente em cada movimento, no dia, durante as 24 horas do dia, em todos os momentos, em todos os lugares, inclusive na questão conjugal. Respeito, a falta de respeito, que eu escuto isso bastante, a falta de respeito, tem gente que fala assim, não tem falta de respeito, ele não grita comigo, ele não fala alto, ele não me xinga, ele não me bate. E o restante? Onde existe o eu nem ligo, deixou de existir respeito, faz tempo, muito tempo, a começar por você, por você, pela pessoa, por nós. O outro só está fazendo com você aquilo que você permite que ele faça. E exatamente, ele está fazendo com você aquilo que ele está vendo você fazer com você. Se eu não me respeito, como é que eu vou querer, ousar querer que o outro me respeite? Tem muito a refletir sobre essa questão de a fila anda e eu nem ligo. Não mesmo? Pois deveria ligar. Mas deveria mesmo, e muito. Não é sobre o outro, é sobre você. E se o outro te desrespeita, é porque você está deixando. Então, reflita. Talvez precise mudar muitas coisas aí. E começa por nós. Sempre começa por nós. Todos os movimentos começam por nós. Todos. Exatamente todos. Beijo para vocês.